Vamos conhecer agora um pouco da origem desse plano, de onde que veio isso. A ONU, Organização das Nações Unidas, uma instituição que você pensa que luta pelos direitos humanos e pela paz mundial, ela criou a ideia, ela criou um programa para apresentar para todos os países membros. Ela deu orientações para que todos os países membros formulassem um projeto para a luta em defesa dos direitos humanos. Sendo assim, em 1996, o senhor Fernando Henrique, então presidente do Brasil, apresentou o primeiro modelo do plano. Foi chamado PNDH-1. Mais tarde, no último ano de seu governo, em 2002, ele apresentou a segunda versão, foi chamado PNDH2. E no dia 21 de dezembro de 2009, o chefe do Poder Executivo assinou o decreto número 7037, que aprovou o Programa Nacional de Direitos Humanos, PNDH3. O presidente assinou esse decreto sem ler o plano. E a partir daí, o ministro da Secretaria Especial dos Direitos Humanos vem a público e nos dá alguns esclarecimentos sobre esse plano. Caso você não saiba o que é a nova ordem mundial, é uma meta, uma obsessão de um grupo de banqueiros internacionais que querem instaurar um governo único mundial. E esses políticos no Brasil estão apenas cumprindo ordens. O PNDH3, esse projeto, esse plano, é a tentativa de instaurar essa chamada nova ordem mundial no Brasil. E a ONU, que mencionei no início desse DVD, como a mentora de planos em defesa de supostos direitos humanos, nada mais é que uma instituição criada por eles, por esses banqueiros. Foi a ONU que direcionou esse mesmo modelo de direitos humanos para vários países, com o objetivo de transformar todos em regimes totalitaristas. Posso dar um exemplo de um país aqui na América do Sul, a Venezuela de Hugo Chávez. Está transformando em lei um plano como esse, que recebeu da ONU, e está caminhando a passos largos para um regime totalitário. E esses políticos aqui no Brasil, assim como líderes políticos e presidentes pelo mundo, estão recebendo ordens por essa máscara chamada ONU para instaurar essa nova ordem mundial. Vamos compreender agora como foi organizado esse plano. O ministro Paulo Vanucci, ele, em seu prefácio, ele afirma que foram realizadas 50 conferências nacionais, realização de 137 encontros para discutir o conteúdo do plano, com participação de 14 mil pessoas. Agora eu faço as minhas críticas a esses dados que nós encontramos aqui no prefácio sobre a organização desse plano pelo senhor Paulo Vanucci aí. 14 mil pessoas, se você compreende um pouco de matemática, representa apenas 0,007% dos 190 milhões de habitantes no Brasil. Então, essas 14 mil pessoas que foram consultadas aí, que foram entrevistadas, que participaram dessas conferências, desses debates, não representa, não tem significância representativa na população brasileira. Isso não quer dizer que essas pessoas podem falar pelo total da população. Para que você, que está me ouvindo aqui, tenha ideia, em São Paulo são necessários 100 mil votos para que um deputado federal seja eleito. Como que 14 mil pessoas apenas podem responder pela população inteira em um plano que vai alterar profundamente a Constituição brasileira? Então isso é desprezível, ainda que a secretaria responsável por esse plano tenha provas que 14 mil pessoas participaram e as 14 mil pessoas foram favoráveis a esse plano, ainda que apresente provas
Isso não pode ser levado à frente pelas palavras de um número tão pequeno de pessoas em relação à população brasileira. Por dentro do plano, vamos entender agora, estudar várias de suas diretrizes e entender onde estão concentrados os pontos críticos deste plano. A estrutura do PNDH3 são 6 eixos orientadores, eixo orientador 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 25 diretrizes. Dentro desses eixos orientadores estão 521 ações programáticas. Essa é a estrutura do plano. Sendo assim, nós vamos pincelar aqui algumas dessas diretrizes e você vai compreender a malícia que existe por trás disso. Eu estudei todo o plano, suas 224 páginas, e agora vamos pincelar essas 521 ações programáticas aí e vamos ver o que tem de malicioso aí. Venha comigo. No eixo orientador 2, na diretriz 5, o que fala essa diretriz? Regulamentar a taxação de imposto sobre grandes fortunas. Essa proposta é em criar mais um tributo, mais uma carga tributária no Brasil. E será feita da seguinte forma, digamos que eles considerem que 50, 100, 200 mil reais seja uma grande fortuna. E realmente é uma grande fortuna se comparado à faixa salarial no Brasil da sociedade. Então, digamos que 100 mil reais é lá uma grande fortuna, eles determinam. Então, vai ser criado um imposto em cima disso, digamos, sei lá, 5, 10%, que pode ser cobrado anual em cima desse valor. Então, se você construir um patrimônio financeiro que já foi tributado em todas as instâncias para se construir aquele patrimônio e está lá o seu dinheiro na poupança, aí vai ser criado um imposto para tributar novamente em cima desse valor. Essa proposta, não se engane, é exatamente isso que está por trás dessa intenção. A palavra aqui, grande fortuna, é apenas para te iludir, para dar a impressão que só os grandes serão tributados. Mas não é essa a verdade que está por trás aqui. Eixo orientador 3, diretriz 8. Esse eixo orientador tem 4 diretrizes. Desenvolver campanhas de informação sobre o adolescente em conflito com a lei, defendendo a não redução da maioridade penal. Existe uma grande discussão no Brasil em cima disso, sobre essa não redução da maioridade penal, que a pessoa só pode ser considerada, ser julgada como um criminoso a partir da sua maioridade de 18 anos. E dessa idade abaixo, ele não pode ser julgado, não pode ser condenado como um preso comum. Ele cometendo delito, ele fica internado uma FEBEM, em um centro de recuperação, e quando completar 18 anos ele está livre como se não tivesse feito nada. Existem pessoas que são favoráveis a essa não redução, que querem que permaneça assim, e eu respeito a sua posição. E tem aquelas pessoas que são favoráveis à redução dessa maioridade penal. Mas um adolescente com seus 17 anos e 8 meses cometeu um assassinato, ele não pode ser julgado? Tem que se estudar muito a situação. A proposta aqui, no nosso decreto presidencial, é que não se fale mais disso, que coloque uma pedra em cima de um assunto e que não se reduza a maioridade penal. Não podemos colocar uma pedra em cima disso. Isso tem que ser discutido com a sociedade. E volto a repetir, não são essas 14 mil pessoas apenas, se é que elas existem, que vão falar pela sociedade brasileira por inteiro nessa questão. Eixo orientador 3, diretriz 9. Eixo orientador 3, diretriz 9. Dentro dessa diretriz encontramos a ação programática que fala o seguinte: apoiar a aprovação de projeto de lei que descriminaliza o aborto, considerando a autonomia das mulheres para decidir sobre seus próprios corpos. Então, legalizar um assassinato será um direito humano.
E não só é essa diretriz que rege sobre essa questão de aborto. Existem outras. Nós vamos analisá-las agora. Eixo Orientador 4, Diretriz 17. Implementar mecanismo de monitoramento dos serviços de atendimento ao aborto legalmente autorizado, garantindo seu cumprimento e facilidade de acesso. Então encontramos aí mais essa ação programática que trata sobre a legalização do aborto e colocando com uma facilidade de acesso grande no serviço público de saúde. Vamos para a próxima ação. Eixo Orientador 3, Diretriz 7. Garantir os direitos trabalhistas e previdenciários de profissionais do sexo por meio de regulamentação de sua profissão. Trata-se da legalização da prostituição no Brasil. Ainda no Eixo Orientador 3, apoiar o acesso a programas de saúde preventiva e de proteção à saúde para profissionais do sexo. Isso é a legalização da prostituição. Na prática, se uma pessoa quer defender os verdadeiros direitos humanos, nós deveríamos criar meios para tirar essas mulheres dessa situação, dessa vida que está à margem da sociedade e não incentivar para que elas continuem nessa situação e que outras venham tomar o mesmo caminho. Mas isso não é uma questão, isso é uma parte dessa situação da legalização das profissionais do sexo, da prostituição. Isso será instruído nas escolas como uma nova profissão dentro do Brasil. No próximo eixo orientador você verá isso. Eixo orientador 3, diretriz 9. Realizar campanhas e ações educativas para desconstruir os estereótipos relativos às profissionais do sexo. O que é uma ação educativa? Onde você consegue mais eficiência? Na escola. Então você vai ter lá a sua criança, sua filha, lá no ensino fundamental, a professora ensinando a ela sobre profissões e perguntando para a turma qual profissão cada um vai querer escolher para o futuro. E dentro de um contexto, dentro desse novo contexto, vai ser instruído que a prostituição será uma profissão tanto quanto qualquer uma outra. Então as crianças serão instruídas nisso. Olhe a malícia que está por trás disso. Coloca uma prostituição apenas como um estereótipo. Você não tem que se preocupar com isso, você pode seguir uma carreira sobre isso. E a prostituição infantil? As adolescentes que são aliciadas e empurradas para essa vida. Isso seria o quê? O estágio dessa nova profissão? Então fique atento a isso. Vamos discutir agora o próximo eixo. Aliás, ainda no eixo orientador 3, realizar campanhas e ações educativas para desconstrução de estereótipos relacionados à identidade e orientação sexual. É que as crianças não vão poder serem instruídas, serem educadas, com nada que venha a dar a entender que o menino é um menino e que a menina é uma menina. Isso é a prática de você realizar uma campanha educativa para desconstruir estereótipos de identidade e orientação sexual. O menino ele não pode nada levar ele a pensar que ele é um menino e que menina é uma menina. Isso é só um estereótipo que tem que ser desconstruído na nossa sociedade. E a próxima proposta é ainda pior do que essa. Ainda no eixo orientador 3, reconhecer e incluir nos sistemas de informação dos serviços públicos todas as configurações familiares construídas por lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, com base na desconstrução da heteronormatividade. Apesar da palavra heteronormatividade não existir nos nossos dicionários, eu vou explicar o que ela quer dizer. Hétero, relacionamento entre homem e mulher, entre mulher e homem, entre sexo oposto. Normatividade, uma atividade normal. Então, a proposta diz o seguinte: desconstruir tudo que foi construído sobre o relacionamento normal entre homem e mulher. Isso não vai ser considerado mais uma família e, na pior das hipóteses, não existirá mais direito civil
para a união entre um homem e uma mulher. Isso é a ação que o governo quer impor à sociedade brasileira, desconstruir qualquer tipo de relacionamento, qualquer tipo de lei, qualquer tipo de direito e de dever que existem entre homem e mulher. Vai passar a ter direito, vai passar a ser construído a base da sociedade brasileira, a família vai ser construída entre lésbicas, gays, bissexuais, transexuais. Isso que vai ser a base da família. Ainda no eixo orientador 3, apoiar projeto de lei que disponha sobre a união civil entre pessoas do mesmo sexo. E aqui eu entro num ponto importante agora. Ainda no eixo orientador 3, promover ações voltadas à garantia do direito de adoção por casais homoafetivos. Para começar, a palavra casal aqui, ela está mal empregada. A palavra casal quer dizer união entre pessoas de sexo oposto, entre homem e mulher, entre macho e fêmea. Então, é antagônico você falar casal homoafetivo. Não pode se usar essa expressão, dentro da nossa língua portuguesa, pelo menos. Agora eu pergunto aos idealizadores desse plano. A pessoa, o par homoafetivo, ele tem o direito de adotar uma criança. Mas alguém já fez algum estudo sobre o impacto psicológico para essa criança que será adotada por esse par homoafetivo? Eixo orientador 4, diretriz 17, a última aqui em vermelho, nos diz assim: propor projeto de lei para institucionalizar a utilização da mediação como ato inicial das demandas de conflitos agrários e urbanos, priorizando a realização de audiência coletiva com os envolvidos. Aqui está a perda de direito de propriedade. Se você tem um imóvel urbano ou rural invadido, você não vai poder mais recorrer ao judiciário. Você e o invasor serão ouvidos pela sociedade civil organizada para resolver esse impasse. Lembrando que essa sociedade civil organizada fará parte de uma comissão que defende essa ideologia, ainda no eixo orientador 4, diretriz 11. Propor alteração do texto constitucional de modo a considerar as polícias militares não mais como forças auxiliares do Exército, mantendo-as apenas como forças reserva, causando aí um desequilíbrio entre policiais militares e Exército. Agora eu chamo sua extrema atenção para um detalhe que está passando desapercebido nesse programa. Ainda no eixo orientador 4, diretriz 17, há uma ação programática que fala assim: realizar ações permanentes de estímulo ao desarmamento da população. A princípio, o desarmamento da população civil soa como uma coisa boa, mas não é bem assim. A história vai nos mostrar isso. Eu vou narrar aqui alguns fatos históricos que vai mostrar isso com detalhes. E sempre no país onde houve um desarmamento total da população civil, havia alguma ação do governo por trás disso. Vamos aí fazer um passeio pela história para analisar essa questão de desarmamento em vários países do mundo. Em 1911, a Turquia desarmou sua população. De 1915 a 1917, 1,5 milhão de armênios impossibilitados de se defenderem foram caçados e exterminados. Em 1929, a União Soviética também desarmou a sua população. De 1929 a 1953, cerca de 20 milhões de dissidentes impossibilitados de se defenderem foram caçados e exterminados. Em 1938, a Alemanha desarmou a população. Isso um ano antes da Segunda Guerra Mundial. E dentro do período da Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, 13 milhões de judeus e outros não arianos impossibilitados de se defenderem também foram exterminados. Em 1935, a China desarmou também a sua população. De 1948 a 1952, 20 milhões de dissidentes políticos também foram caçados e exterminados. Em 1964, a Guatemala desarmou também sua população.
de 1964 a 1981, 100 mil índios maias impossibilitados completamente de se defenderem também foram caçados e exterminados. Em 1970, Uganda desarmou a população. De 1971 a 1978, 300 mil cristãos também foram aniquilados aí por ações do governo, da política de Uganda. De 1956, o Camboja desarmou a sua população. De 1975 a 1977, 1 milhão de pessoas foram assassinadas por ações políticas do governo ditatorial e essas pessoas estavam completamente impossibilitadas de se defenderem. Em todos esses países, União Soviética, Turquia, Alemanha, China, Guatemala, Uganda e Camboja, houve ações de desarmamento total da população civil que antecedeu um pesado massacre por parte desses governos ditatoriais em cima dessa população. Agora vamos analisar dados mais atuais. Há 12 meses, o governo da Austrália editou uma lei obrigando o proprietário de arma a entregá-la para ser destruída. 64 mil armas foram entregues e destruídas. O resultado no primeiro ano foram os seguintes: os homicídios subiram 3,2%, as agressões 8,6%, os assaltos à mão armada 44%. Somente no estado de Vitória, os homicídios subiram 300%. O mesmo fato ocorreu no Reino Unido, que adotou o desarmamento da população. Os crimes à mão armada cresceu 35% logo no primeiro ano após o desarmamento. E os assassinatos com arma de fogo registraram um aumento de 32%. O que estamos notando aqui nesses dois países é que não diminuiu a violência com arma de fogo por causa do desarmamento da população. Foi até o oposto. E daqui em diante nós vamos analisar isso. Como que a real intenção com esse programa de direitos humanos é estabelecer um governo ditatorial no Brasil, aniquilando completamente a Constituição brasileira como você a conhece hoje. O primeiro passo para transformar uma democracia em um governo ditatorial é calar a boca da imprensa livre. E isso é um ponto fundamental que está aqui no eixo orientador 5, diretriz 22. O eixo orientador 5 possui 5 diretrizes. Na última aqui, a ação programática diz o seguinte: propor a criação do marco legal regulamentando o artigo 221 da Constituição Federal, estabelecendo o respeito aos direitos humanos nos serviços de radiodifusão, rádio e televisão, concedidos, permitidos ou autorizados, como condição de sua outorga e renovação, prevendo penalidades administrativas como advertências, multas, suspensão da programação e cassação de acordo com a gravidade das violações praticadas. Isso é a censura da imprensa brasileira. Eu mencionei no início desse DVD que a aprovação do PNDH3 seria a volta à ditadura, mas na verdade é algo muito pior que uma ditadura. É a implantação de um regime totalitarista. É característica desse tipo de regime totalitarista uma lavagem cerebral completa da população, principalmente da população jovem. Se você, de certa forma, ficou assustado com tudo que foi discutido aqui nesse vídeo até esse momento, a pior parte vem agora. Trata-se de uma revolução cultural que querem implantar com essa política, com essa ideologia. Esse Plano Nacional dos Direitos Humanos, PNDH3, em seu eixo orientador 5, todo marcado em vermelho aqui com suas 5 diretrizes, diretriz 18, 19, 20, 21 e 22, quer implantar literalmente uma revolução cultural no Brasil. Educação e cultura em direitos humanos.
Observe a maldade, a malícia que está por trás desse eixo orientador. Todos os professores serão educados a seguirem rigorosamente esse plano, que eles chamam de direitos humanos. Isso será feito também no ensino fundamental, médio e superior. O detalhe que será criado um curso superior, que será uma graduação em direitos humanos. As crianças, adolescentes e jovens serão instruídas a seguirem rigorosamente o plano. Isso é uma cópia, é o mesmo que fez Mao Tse-tung com a Revolução Cultural imposta à China, que ele implantou uma doutrina ideológica com seu famoso livro vermelho, onde foi varrido do mapa um remanescente cristão e implantado um ateísmo. Assim como fez Mao Tse-tung, o plano que essa raça de ateus querem implantar no nosso país molda todos os jovens a aceitarem o plano e lutarem por ele, lutarem contra todos que se opuserem ao plano. Dentro desse eixo orientador 5 que propõe essa revolução cultural no nosso país, encontra o seguinte: fomentar parcerias com as diretorias públicas de Estado e da União para a defesa jurídica dos defensores de direitos humanos nos processos abertos contra eles. Divulgar em âmbito nacional a atuação dos defensores e militantes desse plano, fomentando cultura de respeito e valorização de seus papéis na sociedade. Difundir o conhecimento sobre esse plano e sobre a legislação pertinente com as publicações em linguagem de forma acessível. Fomentar as redes de canais de denúncia, Disque Denúncia e sua articulação com instituições que defendem esse plano. Afeiçoar o sistema de fiscalização e violação aos defensores desse plano, por meio de aprimoramento do arcabouço de sanções administrativas. Ampliar equipes de fiscalização sobre a violação desse plano, em parceria com a sociedade civil. Isso, meu amigo, que você está ouvindo, é uma implantação de uma ideologia completa. Nós encontramos dentro do eixo orientador 5 algo muito semelhante ao que fez Hitler para implantar o nazismo, a propaganda. Há no eixo 5 a ação que fala o seguinte: incentivar a produção de filmes, vídeos, áudios e similares voltada para a educação em direitos humanos e que construa a história recente do autoritarismo do Brasil, bem como as iniciativas populares de organização e de resistência. A propaganda foi algo de extrema importância para o nazismo, para a implantação do nazismo. Isso é fato na história. Vemos um personagem sempre ao lado de Hitler. Seu nome era Joseph Goebbels. Era o ministro da propaganda. Foi o braço direito de Hitler, aparecendo sempre ao seu lado todo o tempo. Foi o único que Hitler permitia discursar em seu lugar. Outros que usaram também a propaganda e a censura foram Mussolini, na Itália, com a implantação do fascismo, e Stalin, na União Soviética. Esse plano que está aí, ele propõe a quebra do equilíbrio entre os três poderes no Brasil. Simplesmente coloca o judiciário e o legislativo e até mesmo o Ministério Público sujeitos todo o tempo ao poder executivo. Um fato muito semelhante a esse ocorreu há poucos anos nos Estados Unidos. Após o 11 de setembro, com a aprovação do chamado Ato Patriota, na verdade, um pacote de leis que erradicou a Constituição americana, destruindo o equilíbrio entre os três poderes. Hoje, os Estados Unidos está longe de ser uma democracia. O Ato Patriota, assinado nos últimos anos de governo do presidente Bush, simplesmente tirou o poder do legislativo e do judiciário, dando todo o poder também ao executivo. Barack Obama, em sua campanha, ele prometeu que iria acabar com o Ato Patriota, mas o que ele fez foi simplesmente assinar também o Ato Patriota. Com esse PNDH 3, a mesma coisa acontecerá no Brasil. O plano é uma reformulação completa do sistema constitucional brasileiro.